Olá, feliz sábado para você. Aqui quem fala é o pastor Almir Marrone, direto da sede mundial da Igreja Adventista aqui em Maryland, Estados Unidos. O tema de hoje é intervenção na história. Você tem uma Bíblia aí com você? Eu tenho a minha. Muitas pessoas não conseguem ir à igreja sem uma Bíblia impressa como essa. Quem sabe nos últimos anos você tenha mudado a leitura da Bíblia para um aplicativo em seu celular. Não importa a versão que você escolheu, a Bíblia está aí por uma razão, porque ela foi escrita. Foi necessário um alfabeto, uma linguagem, habilidades comunicativas de autores que aceitaram a tarefa dada por Deus. Deus disse: escreve. A escrita alfabética é uma das invenções mais antigas da história. Ela surgiu por volta de 1600 a.C., inventada pelos fenícios, cerca de apenas 100 anos antes do êxodo de Israel do Egito. Ou seja, Moisés, que foi o primeiro escritor da Bíblia, ele se familiarizou com o alfabeto fenício exatamente durante os 40 anos que ele apacentou os rebanhos do seu sogro, na península do Sinai. Mais tarde, em algum momento da peregrinação de Israel rumo à Terra Prometida, Deus falou de novo a Moisés, dizendo: escreve para a memória num livro. Esse verso apresenta pela primeira vez na Bíblia a palavra escreve. A partir de então, essa tarefa foi dada a cada um dos escritores canônicos. Historiadores como Moisés, Josué, Samuel, poetas como Davi e Salomão, profetas como Isaías, Jeremias, Daniel, evangelistas como Mateus, Marcos, Lucas e João. Um total de 40 escritores contribuíram para que você tivesse em mãos a sua Bíblia, o livro mais vendido do mundo. Somente em 2023 foram vendidas mais de 35 milhões de Bíblias em muitas línguas. Qual a razão da palavra escrita? Por que Deus insistiu tanto para a produção de um livro como a Bíblia? Em primeiro lugar, porque ele deseja se comunicar com suas criaturas, você e eu. Em segundo lugar, porque entre todos os meios de comunicação, o texto escrito é preservado por mais tempo, diferenciando o texto escrito dos métodos voláteis de comunicação, como o uso da voz. Você sabia que Deus mesmo escreveu? Em Êxodo 31:18, Moisés registra que recebeu 2 tábuas de pedra escritas com o próprio dedo de Deus. E Jesus? Jesus também escreveu. No capítulo 8 do Evangelho de João é narrado o episódio em que uma mulher acusada de adultério foi trazida até Jesus. Antes de falar uma só palavra, ele escreveu no solo. Portanto, a divindade se envolveu na elaboração de textos escritos. Deus escreveu com seu dedo, Jesus escreveu com seus dedos no chão e o Espírito Santo inspirou autores bíblicos para comporem este livro sagrado. Tudo isso para que nós pudéssemos conhecê-lo melhor, compreender seu grande amor, receber palavras de ânimo e esperança. Um exemplo bem nítido das intenções de Deus a inspirar os autores bíblicos está no livro de Jeremias. Jeremias 36, versículo 2 e 3, diz assim: toma um rolo, um livro, escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde os dias em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Essa é uma urgente mensagem de vida ou morte para um povo que havia abandonado a Deus. Deus desejava interferir na história por meio de um processo de 4 etapas. Primeiro, escrever. Toma um rolo, um livro. Escreve nele todas as palavras, disse Deus. Segundo, escutar. Talvez as pessoas que leriam este livro ouvissem a voz do Espírito Santo. Terceiro, mudar. Ao ouvir a voz do Espírito Santo, eles poderiam converter-se, cada um, dos seus maus caminhos. E número 4, perdoar. Uma vez que eles se arrependessem, Deus lhes perdoaria a iniquidade.
Essa é, ainda hoje, a mesma abordagem de Deus para alcançar toda a humanidade. Por isso nós pregamos, nós anunciamos na rádio, na televisão, nós anunciamos nos livros, para que as pessoas ouçam, convertam-se, sejam perdoadas. A mensagem escrita, então, precisa ser distribuída, pessoas precisam ler, compreender e, como resultado, arrependerem-se de seus pecados, receber o perdão. Vamos ver um pouquinho da história da palavra escrita ao longo de eras do desenvolvimento humano. Ao longo dos séculos, durante a Idade Média, o mundo foi imerso nas trevas da ignorância. O analfabetismo era generalizado e o acesso limitado ao conhecimento inibiu, inclusive, o conhecimento da palavra de Deus. Foram anos de engano e proliferação do mal, tal como predito na profecia dos 1260 anos, encontrada no capítulo 7 do livro de Daniel. Porém, mesmo em tempos de trevas, Deus preservou sua palavra escrita. E entre os que levantaram a bandeira da fé neste tempo estavam os valdenses. Eles foram um movimento cristão que surgiu no século XII, fundado por Pedro Valdo, um comerciante rico de Lyon, na França. Os valdenses centravam a vida deles na Bíblia, buscando viver em simplicidade e obediência a Deus. Por vários motivos, os valdenses foram perseguidos pelos papas e pela Igreja Católica. Primeiro, eles defendiam o acesso à Bíblia e o direito de interpretá-la por si mesmos. Eles rejeitavam várias doutrinas e práticas da Igreja Católica, incluindo a veneração de santos, o culto a imagens e a autoridade papal. Eles também viviam uma vida de simplicidade, o que era visto como uma ameaça à riqueza e à pompa e o poder da Igreja. E, por último, eles eram contra a corrupção moral e espiritual dentro da hierarquia da Igreja. Apesar de intensas perseguições ao longo dos anos, os valdenses sobreviveram, mantendo sua identidade e fé. E entre as contribuições dos valdenses para a preservação da Bíblia está a atividade da colportagem, que eles mesmos iniciaram. Lá no norte da Itália, na cidade de Torre Pelite, há um museu, o Museu dos Valdenses. E ali está registrado a definição do trabalho do colportor. Ali diz: o colportor vende de porta em porta, de vilarejo em vilarejo, Bíblias, Novo Testamento e pequenos livros de polêmica anticatólica. A despeito das autoridades que o perseguem, ele dá a volta e incansavelmente prossegue, silencioso e tenaz, seu trabalho de testemunhar e divulgar a palavra de Deus. Os valdenses realmente foram uma tremenda contribuição para a multiplicação de Bíblias e partes da Bíblia. Mas a imprensa continuou o seu trabalho. Assim como Deus providenciou o surgimento da escrita antes de Moisés, Deus também providenciou a invenção da imprensa em 1456, poucos anos antes de Lutero. E o primeiro grande produto da máquina de Gutenberg foi uma Bíblia de 1282 páginas. E quando Gutenberg expôs o plano de imprimir a Bíblia toda, seus sócios empregados pensaram que ele estivesse perdendo o juízo, porque a princípio eles só conseguiam imprimir 2 páginas por mês. Se pensarmos em 1000 páginas, é fácil deduzir que talvez muitos deles morressem antes de ver a empreitada terminada. Todavia, com perseverança e dedicação, eles terminaram. Por meio dessa invenção, a invenção de Gutenberg, pouco a pouco a luz foi invadindo as trevas espirituais do mundo de então. Lutero, em 1534, traduziu a Bíblia para o alemão, tornando a Bíblia o livro mais popular de seu país. E dentro de pouco tempo, a Bíblia já estava traduzida para o inglês, espanhol, eslavo, árabe, polonês, dinamarquês, sueco, húngaro, finlandês. Por volta de 1800, haviam já versões da Bíblia em várias línguas e dialetos importantes do mundo. O mundo, então, começava a ser preparado para o surgimento do movimento que sacudiu com a mensagem da iminente volta de Jesus, o movimento adventista. Com a multiplicação das verdades ou Bíblias com verdades foram sendo redescobertas e gradualmente ali em 1844 surgia este movimento que finalmente encontrou a verdade plena das Sagradas Escrituras. Entretanto, a história não termina aí.
Em novembro de 1848, Ellen White teve uma visão e ela incumbia os seus irmãos de publicarem. Logo após a visão, ela disse para o esposo: eu tenho uma mensagem para você. Você deve começar a publicar um pequeno jornal e mandá-lo ao povo, que seja pequeno ao princípio, mas lendo-o, o povo mandarão meios com que imprimi-lo e alcançará êxito desde o princípio. Em julho de 1849, o primeiro panfleto, A Verdade Presente, foi impresso e dedicado, entregue para distribuição. Os pioneiros se ajoelharam numa sala ao redor daqueles poucos panfletos, e eles, pela fé, enxergaram a circulação de milhões de publicações em todo o mundo antes da volta de Jesus. Agora, em 2024, celebramos 175 anos desde a impressão da primeira publicação adventista. Desde então, a literatura foi crucial para o estabelecimento da igreja em inúmeros países. Igrejas inteiras surgiram devido à leitura de nossos livros. No entanto, esse ministério alcança seus objetivos apenas quando a produção de publicações é complementada pela distribuição. A mensagem impressa não tem pés. Livros não caminham, não chegam às mãos dos leitores sem a participação de um mensageiro. Então é necessário que alguém se una à distribuição. Ainda que os pioneiros tenham se lançado à tarefa de imprimir desde 1849, a venda das publicações por meio dos colportores surgiu apenas 31 anos depois. Nessa época a produção era intensa, mas a distribuição era muito lenta. Os livros e revistas eram estocados em pilhas na editora, não havendo mãos suficientes que o disseminassem. A senhora White então envia uma mensagem para os líderes, dizendo: homens em cargos de responsabilidade deveriam haver traçado planos por meio dos quais livros pudessem circular e não ficar mortos nas estantes das editoras. Em todas as partes do campo, Ellen White continua, devem ser escolhidos colportores entre os que tenham boa apresentação, tato, aguda previsão e habilidade. Então, em 1880, um jovem canadense, por nome George King, apresentou-se ao pastor Tiago White pedindo uma oportunidade para ser evangelista. O jovem queria contar ao mundo sobre o poder de Cristo para salvar, sobre o Criador que descansou no sétimo dia e o santificou. Mas James White coçou a sua barba enquanto olhava para George King e pensava: como poderia esse moço ser um pregador? Ele era gago, tinha vontade, mas não capacidade para cativar audiências. Como ele poderia fazer isso? Como Tiago White iria falar isso para George King? Espere aqui, meu filho, eu vou falar com um amigo, talvez ele tenha um lugar para você. Com isso, James White foi em busca de seu amigo Richard Goldsmark. Não é que ele não tenha ambição, disse James White. Ele simplesmente não será um pregador. Eu ouvi tentar, e bem, por mais que precisemos de pregadores, eu duvido que George vai se sair bem nessa função. Mas não tenho coragem de dizer-lhe. Ele é um bom homem. Você não poderia levá-lo para sua casa e dizer isso com gentileza, mas com firmeza? Goldsmark olhou para onde George King estava e pensou: parece um rapaz agradável, que pena que não podemos usá-lo como pregador. Vou levar para casa e vou ver o que eu posso fazer por ele. Goldsmark então convidou seus vizinhos para irem à sua casa e ouvirem King pregar. Os vizinhos eram pessoas amáveis, gentis, mas muito honestas. Quando eles foram embora depois da pregação, tanto Goldsmark como King sabiam que Tiago White estava certo. King nunca seria um pregador. Eles ficaram ali olhando um para o outro em uma hora silenciosa na sala de estar. Então, abruptamente, Goldsmark saiu da sala e logo chegou, trazendo em seus braços uma grande quantidade de publicações. King não tinha capacidade de falar, de pregar, mas ele poderia fazer o trabalho de porta a porta. Leve-os para fora e venda-os. Você não precisa realizar reuniões para vender. Visite as pessoas onde elas estão, em suas casas. Se você conseguir vender tudo, poderá voltar e obter mais literatura. Você está disposto a tentar?
George King estava disposto. Estranhamente, desde o início ele teve sucesso. Em seus contatos de pessoa a pessoa, King nunca teve problema algum. Logo, ele havia vendido seus folhetos e reabasteceu o seu estoque várias vezes. Mas isso não era o suficiente. Ele ansiava por apresentar profecias da Bíblia. Se as pessoas compravam pequenas publicações, por que não comprariam um livro grande? Um livro com estudos sobre Daniel e estudos sobre Apocalipse, como os de Uriah Smith. Se esses dois livros pudessem ser encadernados juntos em um único volume, King queria vendê-los. Ele correu então para o escritório da Review e lá ele se esforçou para persuadir os editores a combinar os dois livros encadernados em um só. Uma verdadeira mensagem para o povo, disse ele. Deles uma encadernação bonita, atraente, e eu os venderei. Os homens ponderaram isso por um tempo e a frase de King martelava na mente deles: se vocês encadernarem desta forma, eu garantirei pessoalmente vender toda a edição de 500 exemplares. Nenhum editor poderia resistir a essas palavras. A Review forneceu a King os livros que ele havia pedido, e King os vendeu. Um novo dia havia amanhecido para o trabalho editorial da Igreja Adventista, o dia do comportor. A era do evangelismo da página impressa havia começado. A data era 1881. Por 30 anos, George King percorreu o campo e o mundo, e ele pregou. Ele pregou através da venda de livros em Indiana, Colorado, Novo México e outros estados americanos. Ele também pregou no exterior, foi à Guiana Britânica, na América do Sul. Ele foi às Índias Ocidentais. E, finalmente, chegou em Nova York, lá na selva de pedra, onde os muros da indiferença se erguiam quase tão altos como os edifícios. King vendeu as sementes do Evangelho. E ele disse: este é o campo mais difícil do mundo. Mas ele não procurava lugares fáceis. Por 19 anos, King enfrentou o desafio do impossível. Ali ele viveu e ali ele morreu. Porém, ele deixou para a igreja uma herança, um legado de homens e mulheres que, como ele, estão comprometidos a pregar o Evangelho através da página impressa. Onde seus pés uma vez levantaram poeira nas estradas rurais, hoje, os caminhos pavimentados deste mundo são trilhados por 40 mil comportores que levam todos os dias as boas novas ao redor do mundo. Dentre estes, eu destaco Nathanael Telho. Nathanael nasceu em 1969, no estado de Guerrero, México. Logo que completou 18 anos, ele decidiu tornar-se um comportor. Mudou-se para a cidade do México, onde iniciou seu trabalho. No início não teve muito sucesso, mas então começou a pedir a Deus que o ajudasse a ser disciplinado. Da quantidade de publicações que ele pretendia vender, decidiu a dar seus dízimos e ofertas antecipadamente. Deus o abençoou de forma extraordinária. Nos primeiros anos, tornou-se campeão em sua área local, na cidade do México, e depois mudou-se para a cidade de Toluca. Enquanto comportava em Toluca, ele conheceu Cornélia Leon, se apaixonou por ela e a pediu em casamento. Ele não sabia exatamente que a família de Cornélia era de pessoas proeminentes na cidade. Somente depois do casamento é que Nathanael percebeu a verdadeira posição social e econômica da esposa e da sua família. Seu sogro era proprietário de uma grande empresa nacional de transportes. E, naturalmente, ele recebia a tentação de deixar a comportagem para se juntar aos negócios do sogro. Mas Nathanael permaneceu fiel à comportagem, perseverou em seu trabalho. Sua esposa, ao ver sua dedicação, decidiu apoiá-lo e animá-lo todas as manhãs, quando ele sai para trabalhar. Durante 36 anos como comportor, Nathanael ganhou inúmeros prêmios locais e nacionais. E atualmente ele é o comportor mais destacado de toda a divisão interamericana. Devido à sua dedicação e esforço, ele foi convidado a ministrar aulas de comportagem, a liderar campanhas de evangelismo na Espanha, Austrália e outros países. Além de seu trabalho como comportor,
também participa ativamente das atividades da igreja como instrutor bíblico e pregador evangelista. Natanael atribui o seu sucesso a 5 fatores principais: seu desejo de servir a Deus, sua disciplina e diligência no trabalho, sua prática de dar dízimos e ofertas antecipadamente, sua disposição de aprender e ensinar a outros, sua alegria em servir a Deus. George King, em 1881, e Nathanael Telio, em 2024, são exemplos do impacto do chamado de Deus para uma missão. O que é o chamado? Você já sentiu o chamado de Deus? O chamado de Deus é um caminho de sacrifício? David Livingstone, missionário, disse que se uma comissão dada por um rei terreno é considerada uma honra, como pode ser uma comissão dada por um rei celestial ser considerada um sacrifício? Mas Martinho Lutero acrescenta dizendo que uma religião que não dá nada, que não custa nada, que não sofre nada, não vale nada. Qual a diferença entre profissão e chamado? A profissão você escolhe, o chamado você recebe. A profissão você exerce para você mesmo, o chamado você exerce para Deus. A profissão promete status e dinheiro, o chamado promete dificuldades e até mesmo sofrimento. A profissão pode terminar com a aposentadoria. O chamado só termina com a morte. A profissão tem importância visível e é temporal. O chamado, sua importância não é muito visível, mas o seu valor é eterno. Assim, nas páginas da Bíblia, há inúmeras biografias de pessoas que confrontaram uma carreira profissional com o chamado divino. O faraó tinha uma profissão. Moisés tinha um chamado. Potifar tinha uma carreira profissional, mas José, um chamado. Pilatos cuidava da sua carreira profissional, Jesus tinha um chamado. Jesus sintetiza sua missão em Mateus 20, 28. Ele afirma: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. O Filho de Deus voluntariamente se ofereceu para a missão. E que missão difícil! Ele tomou a iniciativa. A Bíblia diz que ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 7 e 8. Ao enviar Jesus, o Pai interviu na história deste mundo. Deus deseja continuar interferindo na história. E para isso ele chama você. Você é a maneira de Deus interferir na história do mundo. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa é a maneira de interferir, intervir na história do mundo. E agora veja a promessa: eis que estou com vocês, estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Cumprindo a missão, nós recebemos a incumbência de intervenção no mundo. Deus, ele enviou a Jesus para intervir e quer enviar você para seguir intervindo. Talvez o Espírito Santo esteja tocando a sua vida agora e dizendo no seu coração: por que não recusar tudo mais e se tornar um mensageiro da esperança? Se você sente esse desejo no coração, não interrompa o processo do chamado. Aceite-o. Deixe-me orar por você. Eterno Deus e Pai, não se pode explicar o chamado, porque ele é algo sobrenatural. Não se pode compreender, porque ele vem do teu trono da graça, é insondável. Mas vemos Jesus, que recusou tudo, que se humilhou, que se dedicou, que viveu nesse planeta. E compreendemos um pouco que o desejo de servir
é maior e pode ser maior do que o desejo de obter vantagens e ganhos. Senhor, que o Teu Santo Espírito mova na Tua igreja nesse momento e que toque corações. E se pessoas estão ouvindo esse chamado, que elas se disponham, se levantem e venham para o Teu ministério. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.